Boa noite, pessoal. Bem-vindos mais uma vez, espero encontrá-los bem. Hoje, então, estamos gravando a aula correspondente à sexta-feira, 17/9/2021. Paramos só um minutinho. Paramos na discussão do Código de Ética da Fisioterapia, mais precisamente no slide 16, onde a gente estava falando das responsabilidades fundamentais do fisioterapeuta, no capítulo 2. Então, reforçando, a fisioterapia tem um código de ética. Esse código de ética é que determina o que o fisioterapeuta pode fazer, sobretudo, o que ele não pode fazer no âmbito do exercício profissional da fisioterapia. A gente, a aula passada, discutiu 15 slides sobre esse assunto. Paramos no slide 16, que refere ao artigo 5º, né? Que avalia a capacidade técnica do fisioterapeuta. Paramos aqui e daremos continuidade a partir desse ponto, então, para a nossa próxima aula, a aula de hoje, perdão. Então, vamos abrir a nossa aula com o 5º caso ético, para que a gente reflita o comportamento profissional. Lembrando que o professor buscou esses casos éticos a partir do Código de Ética e também da identificação de problemas que chegam ao CREFITO, muito nessa linha que a gente tem trazido aqui, tá? Eu vou ler para vocês. Após anos trabalhando juntas em um hospital público, 2 amigas fisioterapeutas tiveram redução salarial e combinaram entre si que iria reduzir também o tempo de jornada de trabalho pela qual foram contratadas. Assim, uma entrava mais tarde, enquanto a outra saía mais cedo do posto de trabalho. Dessa forma, o serviço não ficava sem fisioterapeuta e sem prejuízo para ninguém. Então, 2 fisioterapeutas trabalhavam em um hospital público, né? Elas não recebiam do paciente, mas era o Estado que pagavam era um emprego público, e elas teve então redução salarial. O que elas combinaram? Então, eu entro mais cedo e você sai mais tarde, e dessa forma a gente não precisa ficar as 2 trabalhando ao mesmo tempo. Quando eu não estou, você me substitui, me cobre no meu setor, e quando você não tiver, eu te cobro no setor. Elas combinaram assim para que, agora que o salário diminuiu, elas diminuíram também a carga horária delas. Juntou as 2, combinaram isso e executaram isso. Que análise se faz da atitude dessa profissional, dessas 2 fisioterapeutas? Pode-se fazer isso? É normal que se faça isso? É um comportamento adequado? É uma postura ética ser assim? O profissional fisioterapeuta infringiu alguma norma ética? Existe alguma coisa no Código de Ética a qual a atitude dessas 2 fisioterapeutas tenha agredido essa norma, tenha ido de encontro a essa norma, né? Contra a norma? Do ponto de vista ético, qual a melhor atitude devia tomar esses profissionais? Você pode até pensar que assim, ela teve redução salarial, nada mais justo que trabalhar menos, né? Mas vamos analisar
na perspectiva do nosso Código de Ética, é esse comportamento. Capítulo 2, que continua falando das responsabilidades fundamentais do fisioterapeuta. Artigo 6º. O fisioterapeuta protege o cliente, paciente, usuário e a instituição, programa em que trabalha, contra danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por parte de qualquer membro da equipe de saúde, advertindo o profissional faltoso. Parágrafo único. Se necessário, representa a chefia imediata, à instituição ou ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional ou outros órgãos competentes, a fim de que sejam tomadas medidas cabíveis para salvaguardar a saúde, a participação social, o conforto e a intimidade do cliente, paciente, usuário e das famílias ou reputação profissional dos membros da equipe. Professor, o que está dizendo, então, o capítulo 2, artigo 6º do nosso Código de Ética? Na verdade, traduzindo essas palavras, o fisioterapeuta, quando deparar com uma situação que esteja anormal, que esteja levando risco ao paciente e sua família, ou risco a algum membro da equipe, é de obrigação do fisioterapeuta que presenciou isso, denunciar esse colega, esse comportamento desse colega, nos órgãos de controle. Seja ele no CREFITO, seja ele a instituição que trabalha, reportar à gerência, Ministério Público, delegacia, onde achar que tem que fazer. Mas o nosso Código de Ética é imperioso em dizer que é obrigação do fisioterapeuta. E que comportamento é esse que pode levar risco? Imperícia. Imperícia é aquilo que você está fazendo coisas que você não domina. Imperícia é aquele procedimento que você fez e que você não domina aquele procedimento. Esse procedimento é do rol dos procedimentos de um fisioterapeuta. Tudo bem, a gente tem prerrogativa que eu posso fazer isso. A lei me defende que eu possa fazer isso. Porém, eu não tenho perícia. Apesar de ser um procedimento da fisioterapia, o fisioterapeuta não é capaz de fazer. Ele não está treinado, capacitado, não tem a perícia de se fazer aquilo corretamente. E a imperícia dele, executando um procedimento de forma equivocada, errada, está levando risco à integridade física do paciente, à integridade física da equipe, à integridade física de membros da família, quando esse procedimento for realizado lá na casa do paciente. Caso clássico. Um fisioterapeuta foi fazer um procedimento na UTI de ventilação não invasiva. A gente liga o respirador mecânico e coloca uma máscara fazendo interface entre o nariz e a boca do paciente, liga e cicla aquele ventilador, né? Primeiro, eu tenho que saber todos os parâmetros de pressão, de PIP, de volume, de fração de oxigênio. Eu tenho que saber todos esses indicadores para que eu faça uma ciclagem, uma programação desse respirador, de forma que não leve a risco de vida ao paciente. Se o colega está fazendo isso tudo errado, botou um volume lá que vai estourar o pulmão do paciente, ou seja, vai fazer um volutrauma, um barotrauma, vai romper a parede do pulmão do paciente, eu presenciei essa atitude, então eu percebi que o meu colega não tem domínio sobre aquela técnica e ele está fazendo com extrema imperícia. Ou ele deixou de usar, num paciente de Covid, deixou de usar o filtro HMF, que filtra
a propagação de coronavírus dentro da UTI. Tendo essas duas atitudes nesse procedimento de ventilação não invasiva, ele teve 2 problemas. Ele levou a risco à integridade física do paciente, porque ele botou muito volume, além do que o pulmão do paciente é capaz de suportar. E se ele ciclar o ventilador manda. Se mandar 8 litros por minuto, manda 8, mas se ele ciclar lá em 20, manda 20. Ele é uma máquina, o ventilador é uma máquina que obedece o que você programou para ele fazer. E outra que a ausência de filtro fez com que ocorresse a proliferação de vírus dentro da UTI, colocando em risco a saúde dos membros da equipe, que podia ser contaminado. Percebam que a imperícia no exercício da fisioterapia, então é isso. O que o artigo 6º fala é que você, deparando com uma situação dessa, você tem por obrigação, por força do seu código de ética, de denunciar o colega. Ele também pode estar tendo uma atitude de negligência. O que é isso? Ele não usa todas as medidas de biossegurança, está sendo negligente naquele procedimento. Negligência é diferente de imperícia. Negligência é aquele que faz mal feito, sem prestar atenção, sem concentrar, né? Ele até domina o procedimento, mas fez sem se preocupar, sem, né, ter a segurança de estar fazendo certinho. Cometeu uma negligência. Ou imprudência. Imprudência é aquela atitude que você, sabendo que tem risco, correu o risco e a coisa não deu certo. Você foi imprudente, né? Certos procedimentos pode ser feito por imprudência e levar a óbito dos pacientes. A gente teve um caso muito recente de um fisioterapeuta que foi trocar o procedimento chama decanulação, trocar a traqueostomia do paciente. Isso é ato médico, isso não é fisioterapeuta que faz, é o médico que faz. Mas o médico do serviço não sabia fazer também e chamou o cirurgião. O cirurgião estava demorando muito, o fisioterapeuta sabia fazer e fez. Ele já tinha feito várias vezes. Mas aquele paciente fez estenose de traqueia e foi para o tubo de novo, teve intercorrência, ficou gravíssimo, foi entubado de novo, sedado de novo, então, né, piorou bastante o quadro clínico do paciente em função daquele procedimento, né, que teve fatores não desejáveis ali pós-procedimento, né, efeitos colaterais ali daquele procedimento. Tá certo? E esse colega respondeu por essa falta. É a enfermeira do setor que denunciou ele. Percebam que, então, existe esse risco de você, exercendo a fisioterapia, pode atuar com imperícia, com negligência ou com imprudência. E se você fizer isso, primeiro, você está se aventurando fora dos âmbitos de proteção da profissão, e se alguém te denunciar, você vai responder por isso. Isso é que prega o artigo 6º do nosso Código de Ética. Avançando. Artigo 7º. O fisioterapeuta deve comunicar à chefia imediata da instituição em que trabalha ou à autoridade competente fato que tenha conhecimento que seja tipificado como crime, contravenção ou infração ética. Então, o artigo 6 fala que o fisioterapeuta tem que comunicar, se é de conhecimento dele, ele tem que comunicar à chefia, o conselho, da atitude do colega. E o artigo 7 vem nessa mesma linha de norma, dizendo que, além de imprudência, imperícia e negligência,
Se você também presenciar alguma atitude que seja tipificada como crime, contravenção ou infração ética, você tem a obrigação de denunciar os órgãos competentes. Tudo bem? Nessa mesma linha. Artigo 8º. O fisioterapeuta deve se atualizar e aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais, amparando-se nos princípios da beneficência e da não maleficência, no desenvolvimento da sua profissão, inserindo-se em programas de educação continuada e educação permanente. Nosso código de ética é claro, é transparente em dizer que você não pode parar de estudar nunca. Nunca. Ciência é uma coisa extremamente dinâmica. A cada momento há dezenas de artigos em fisioterapia sendo publicados. Hoje, amanhã, depois serão dezenas de artigos novos publicados, estudos, frutos de pesquisas que descobriram novos procedimentos e, sobretudo, pesquisa que condenaram alguns procedimentos até então usados. Então, o fisioterapeuta tem por obrigação, né? Tem aquela, eu lembro de na minha formatura, né, há muitos anos atrás, mais de 2 décadas atrás, um dos colegas, na aula da saudade, levou um dos cadernos e queimou lá no meio da sala, botou fogo no caderno, e, na verdade, aquilo era um gesto de libertação. Perdão, gente. Aquela atitude dele era uma descaptura, né? Ele era simbolicamente dizendo assim, sofri demais, mas acabou. Me matei de estudar, madrugadas estudando para a prova, mas finalmente, depois de 5 anos, isso acabou. E ele queimava o caderno na ideia de transmitir essa mensagem. E os nossos professores, todo mundo riu, mas os nossos professores balançou a cabeça assim como desaprovação. E um dos professores falou, você está equivocado, você está equivocado. Isso aqui é a aula da saudade, a última aula que você vai ter na vida da graduação e você não aprendeu ainda, porque parar de estudar nunca, 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 nunca até o último dia. Tá certo? Então é obrigação você estar constantemente em programas de educação continuada ou de educação permanente. Professor, que jeito? Eu tenho que fazer uma pós-obrigação? Nem necessariamente não é pós. O caminho é esse. Se você quiser, né, a vida acadêmica, por exemplo, você vai fazer pós-graduação, depois mestrado, depois doutorado. E depois pós-doutorado ainda. É o último degrau. Mas você pode ir para o... Não quero carreira acadêmica, eu quero carreira profissional, eu quero me habilitar para atender bem meus pacientes. Então, eu vou fazer técnicas, vou fazer recurso, vou fazer pilates, terapia manual, RPG, cadeias de Busquet, Mulligan, vou fazer métodos, né? Vou fazer Bobat, Cabot. São recursos, são técnicas que a gente aprende para exercer melhor a nossa competência ali diante do paciente, né? Quanto mais competência você tem, a capacidade de você concentrar mais recursos na sua mão, você vai ser mais competente. Então, a pessoa que eu saí da graduação, mas não fiz nenhuma pós-graduação. Mas fiz um monte de cursos, de técnicas que me ajudam a resolver o problema dos meus pacientes. Pronto, né? Então, assim, isso que a gente chama de educação permanente, de educação continuada. Ok? Artigo 8º, então, não parar de estudar nunca. Artigo 9º. Constitui-se deveres fundamentais do fisioterapeuta, segundo sua área e atribuição específica. Constitui deveres fundamentais do fisioterapeuta, né? O que é dever do fisioterapeuta na sua área de atribuição de competência? Primeiro, assumir responsabilidade técnica por serviço de fisioterapia em caráter de urgência,
quando designado ou quando for o único profissional do setor atendendo à resolução específica. Então, a gente tem uma resolução que disciplina a função de responsável técnico. Então, se você é o fisioterapeuta lá da sua clínica, se trabalha sozinho, você é o seu responsável técnico. Não tem que ter um, e só existe você lá, necessariamente é você. Mas, de outra forma, se você trabalha numa clínica que trabalham 5 fisioterapeutas junto com você, ou num hospital que trabalha 20 fisioterapeutas junto com você, um desses 20 tem que ser RT, tem que ser responsável técnico por todos os outros. Isso é o que diz o capítulo 2 do nosso Código de Ética, tá? Todo serviço de fisioterapeuta, com 1 ou com 100 físio, tem que ter um dos físios lá sendo responsável técnico pelo serviço. Ele que vai responder ao CREFITO pela parte técnica daquela unidade de saúde. Tá certo? Ah, professor, e se eu trabalho sozinho? Sozinho, então, necessariamente, você é o seu RT de você mesmo. Tudo bem? Parágrafo 2º do artigo 9º. Exercer sua atividade com zelo, probidade e decoro e obedecer aos preceitos da ética profissional, da moral, do civismo e das leis em vigor, preservando a honra, os prestígios e as tradições de sua profissão. Parece aquele juramento, né, da formatura, mas é isso mesmo. No parágrafo 2º do artigo 9, você se compromete a exercer a fisioterapia com zelo, com probidade, obedecer os preceitos éticos do seu código de ética, atuar com honra, com prestígio, respeitar as tradições. É isso que o nosso artigo 9º fala, né? Qualquer atitude que não esteja de acordo com esse parágrafo, você corre o risco de responder eticamente, tá? Vamos lá para um caso ético para a gente entender melhor. Fala muito de fisioterapia. É o caso 6. Já são quase 19... Gente, o caso 5, as 2 fisioterapeutas lá que reduziram carga horária por conta própria, elas infringiram a ética, né? Não sei se ficou claro para vocês na discussão anterior, né? Isso aqui tem 2 fisioterapeutas no setor, porque a necessidade de 2. Tem paciente para as 2, por isso que contratou 2. Aí, o que elas fizeram? Cada uma trabalha em horário diferente, então não precisa de 2, vai ficar só uma, né? E quando a outra não tiver, essa que ficou vai cobrir, vai atender os pacientes das 2. Então, vai ter uma sobrecarga de serviço e a probabilidade de acontecer uma imperícia, uma negligência, uma imprudência aumenta muito, tá certo? Então, essas 2 fisioterapeutas, quando decidem diminuir a própria carga horária, mantendo o mesmo quantidade de pacientes do serviço, elas faltaram com a ética, tá? Vamos lá para o caso 6. O nome do caso é Fala Muito de Fisioterapia. É muito comum, né? Quem ama a profissão fala muito dela. Mas vamos lá, já são quase 19 horas de sexta-feira. Nossa, final de plantão de sexta. E a fisioterapeuta MCF está ansiosa para terminar o seu plantão. Sexta-feira, 19 horas, né? Pegou 7 da manhã, está entregando às 19, 12 horas de plantão. Maravilha. E ela tá louca para terminar o plantão logo, pois as amigas já estão a lhe chamar para o happy hour. Então as amigas dela já estão no barzinho ligando para ela. E ela louca para terminar o plantão. Saiu apressada. E ao encontrar as amigas, logo foi falando de fisioterapia. O assunto que mais gostava. Contava a ela sobre sua última paciente do plantão, Maria Conceição, uma vítima de violência doméstica e abuso sexual. As amigas ouviram estupefatas sobre os detalhes daquela internação. Então, vamos lá. É sexta-feira, as amigas estão no happy hour, ela termina o plantão, mais que depressa foi
para o barzinho e lá no barzinho começou a falar da paciente dela, né? Tem paciente que tem história cabeluda, a gente fica louco para contar aquela história cabeluda, porque vai prender a atenção dos outros com aquela história. Mas o que vocês acham? Essa atitude do profissional foi ética? Ou seja, a gente pode falar dos pacientes da gente? A gente pode chegar em casa e falar para a família dos nossos pacientes? Eu não estou dizendo que não pode falar do seu dia de trabalho, estou dizendo para falar dos pacientes, do caso em si, de como a paciente se comportou, fez ou desfez. Pode? É ético fazer isso? E se fizer isso, infringe alguma norma ética? Nosso código de ética veda? Tem um artigo que fala que não pode fazer isso? Do ponto de vista ético, qual a melhor atitude devia tomar essa profissional? Então, vamos lá responder essas perguntas à luz do nosso código de ética. Capítulo 3, continuando, no capítulo 9, né? Capítulo 3, artigo 9º. A gente parou no capítulo 3, artigo 9º, parágrafo 2º. Agora a gente vai continuar. Capítulo 3, artigo 9º, parágrafo 3º. Utilizar todos os conhecimentos técnicos científicos é responsabilidade fundamental do fisioterapeuta. Utilizar todos os conhecimentos técnicos científicos ao seu alcance e aprimorá-los contínua e permanentemente para promover a saúde e prevenir condições que impliquem em perda da qualidade de vida do ser humano. Ele vem naquela mesma toada do parágrafo 2º, que a gente tem que ter educação permanente, capacitação continuada o tempo todo, tá certo? E o parágrafo 4 do artigo 9º do capítulo 2º. Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão da sua atividade profissional e exigir o mesmo comportamento do pessoal sob sua direção, salvo situações previstas em lei. O parágrafo 4 do artigo 9º do capítulo 2º do nosso Código de Ética fala do sigilo profissional, uma coisa extremamente importante no nosso dia a dia. As coisas do seu paciente não se sai falando para ninguém. O que está no prontuário só é acessível à equipe de saúde que acessa o prontuário, ou o próprio paciente, ninguém mais. Ninguém mais. Você não pode levar prontuário para casa, você não pode sair falando as coisas que estão escritas no prontuário, você não pode falar da doença do seu paciente, do comportamento dos seus pacientes. Isso chama sigilo profissional, isso está muito bem estabelecido no nosso Código de Ética. Ai de quem não respeitar isso. Então, reportando ao caso ético número 6, aquela colega que chegou no barzinho, no happy hour, e contou sobre o abuso sexual que a paciente dela sofreu, a violência doméstica, ela faltou com a ética, tá? E está sujeito às sanções da lei. E o parágrafo 5º, colocar seus serviços profissionais à disposição da comunidade em caso de guerra, catástrofe, epidemia ou crise social, sem pleitear vantagem pessoal incompatível com o princípio da bioética e de justiça. Gente, esse artigo, então, faz uma convocação natural, né? O próprio Código de Ética já convoca o fisioterapeuta a prestar os seus serviços em caso de guerra, catástrofe, epidemia ou crise social, sem pleitear vantagem profissional. O que o senhor está dizendo, professor? Que se tiver
a pandemia fugir a capacidade dos hospitais brasileiros de cuidar e precisar de mais profissionais de saúde, eu tenho por obrigação de ir lá e socorrer, em caso de catástrofe, em caso de perda do controle da situação, sim. Nós tivemos uma pandemia, nós precisamos recrutar um monte de trabalhadores fisioterapeutas para as UTIs, para os hospitais. A gente fez vários processos seletivos no país inteiro, no país inteiro. Não se trata Covid sem fisioterapeuta, e foram quase 600 mil mortes. Imagina quantos doentes. Mas ninguém fugiu o controle. Todo mundo, de alguma forma, fez processo seletivo, liberou dinheiro e teve a coisa mais ou menos controlada, né? Mas se acabasse os recursos do país, se acabasse os profissionais contratados, não desse conta de tanta demanda, o governo podia recrutar fisioterapeutas voluntários? Podia. Assim como recrutou para a Amazônia, aquela vez que teve aquela descontrole lá, aquela falta de oxigênio. Tá? Então, assim, nosso Código de Ética faz uma convocação permanente em casos de catástrofe, sem pleitear vantagem pessoal, hein, gente? Que fique claro. Ok? Vamos lá para mais um caso ético, para a gente não ficar só lendo lei, e a aula ficar muito densa, muito tediosa. Caso sétimo, então, caso ético sétimo. Lei de mercado. Fazer mais barato e fazer mais. Lei de mercado. Fazer mais barato e fazer mais. A crise de mercado em Mato Grosso se acirrou depois que a China parou de comprar a soja mato-grossense. É um caso hipotético, viu, gente? Toda a área comercial sentiu o impacto, exigindo mais iniciativa e criatividade para a sobrevivência dos negócios. É uma crise fiscal, acabou o dinheiro de todo mundo, a China não compra soja de Mato Grosso, é a principal renda dos mato-grossenses, né? E agora está sem essa renda. Crise para todo mundo, inclusive para a clínica Fisiocenter. Essa clínica Fisiocenter comporta 10 profissionais fisioterapeutas, todos são sócios da empresa. Diante da baixa rotatividade de pacientes, os sócios decidiram anunciar uma grande promoção, reduzindo em 70% o valor da sessão, bem como aumentando a demanda para 25 pacientes dia por cada profissional. Então vamos lá explicar. Houve uma crise, a clínica bombava, era uma clínica encorpada, né? Robusta, com vários pacientes, boa lucratividade, mas em função da crise na China, que chegou até Mato Grosso, escasseou dinheiro, todos os comércios sofreram, inclusive a clínica, que perdeu os pacientes. Precisava se sobreviver no mercado e os sócios da clínica, então, reduziram o preço da sessão em 70% e aumentaram a quantidade de pacientes por cada fisioterapeuta no dia. A ideia era, reduz o preço, que vai aumentar muito a demanda, e aí a gente vai ter que atender mais, cada um vai ter que atender mais para dar conta desse aumento de demanda. Entenderam? Pergunta-se, que análise faz da atitude desse profissional? Pode? Isso é livre mercado? Eu posso botar o preço que eu quero na sessão? Eu posso cobrar mais barato? Eu posso cobrar mais caro? Quanto eu vou cobrar numa sessão? R$20 é pouco?
R$ 50 é pouco? R$ 100 é muito? E R$ 300, se eu quiser cobrar R$ 300 numa consulta? 500, se eu quiser cobrar 500 por cada sessão, eu posso? E quantos pacientes eu posso atender em 6 horas de trabalho? 10 pacientes em 6 horas de trabalho? 12? Meia hora cada um? 12 pacientes? É razoável? 20? 24 pacientes, posso? 4 pacientes por hora? Posso atender essa quantidade? Ou não? Ou tem uma lei que diz que eu não posso cobrar pouco e eu não posso atender muito, sendo que a clínica é minha? Esse profissional fisioterapeuta que cobrou 30% do valor da consulta só, ele reduziu 70%, né? Ele infringiu alguma norma ética? Atendendo 25 pacientes por dia. Você é um ótimo fisioterapeuta, sua clínica está cheia. Você pode atender 25 por dia? Do ponto de vista ético, qual a melhor atitude nesse caso? Nosso código de ética vai responder isso. Continuando no capítulo 2, que trata das responsabilidades fundamentais, o artigo 9, parágrafo 6º. É responsabilidade fundamental do fisioterapeuta oferecer ou divulgar seus serviços profissionais de forma compatível com a dignidade da profissão e a leal concorrência. Então, cuidado na hora de fazer seu merchan. Cuidado na hora de fazer sua propaganda, divulgar os seus serviços no mercado. Porque existem regras. Não pode ficar fazendo promoção. Não pode vender pacote de sessões. Uma sessão é 50, mas 10 sessões pagas à vista, 300. Não pode, ter um monte de coisa que não pode fazer. Parte do princípio que não é mercadoria, não é feira, que você vai lá e faz uma promoção. Como é que você vai definir um pacote de 10 sessões pago antecipado se você está oferecendo essa promoção lá no mercado e você não sabe quem é o paciente que vai chegar para você? Qual é a doença dele? É uma fratura simples? É uma fratura cominutiva que precisa de mais sessões? É um entorse de primeiro grau de tornozelo que precisa de pouquíssimas sessões? É um derrame cerebral, um AVC, que precisa de 6 meses de fisioterapia? Como é que você vai falar que ele vai precisar de 10 antes de avaliá-lo? Não pode. Quem vai dizer qual o preço daquele paciente? E quantas sessões aquele paciente vai precisar? É o fisioterapeuta que vai dizer depois de uma detalhada avaliação. Como é que ele já deu o preço antes? Como é que ele já deu o número de sessão antes de ver o paciente? Aí é mercantilismo da saúde, aí não pode. Tá certo? E o artigo 7º fala: cumprir os parâmetros assistenciais e o referencial nacional de honorários fisioterapêuticos normatizados pelo COFINS. Nós temos parâmetros assistenciais. O que é isso, professor? Parâmetros assistenciais é um documento que diz quantos pacientes você pode atender numa clínica, quantos num consultório, quantos leitos de UTI você pode atender num plantão. Eu posso atender 50 leitos? Não pode. 10 leitos é o limite. Leito de UTI, 10 é o limite máximo para um fisioterapeuta só. Se a UTI tem 16 leitos, precisa de 2 fisioterapeutas. O máximo é 10. Então, a gente tem um documento que diz assim, não se pode atender 25 pacientes num dia só, porque você vai reduzir muito o tempo de atendimento de cada um,
ou vai atender 3, 4 ao mesmo tempo, e isso vai trazer prejuízo à assistência ao paciente. Então, nós temos documentos que traz os parâmetros, né, assistenciais, a quantitativo de pacientes por profissional e por cenário de atuação. Se é um hospital, se é uma clínica, se é um centro de habitação, se é na casa do paciente. Para cada cenário desse tem uma quantidade limítrofe. E a gente tem outro documento que chama Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos, o RNPF. Ele é um referencial de preço, não é tabela. Parece muito uma tabela. Está lá escrito, paciente de ortopedia com entorse de tornozelo de 3º grau, X reais. Então, a gente tem um referencial de valores. Eu não vou cobrar o que eu penso que eu tenho que cobrar, não é isso não. Quando você atender seu primeiro paciente, você vai olhar para ele e falar, e agora? Quanto que eu cobro? Eu não tenho nem ideia de quanto eu tenho que cobrar. Ele tem uma lesão simples, né? 45 minutos da sessão. Mas quanto que vale isso? Qual o valor do meu trabalho? Aí você vai abrir esse livro chamado referencial e olhar o caso lá do entorse, 3º grau que o seu paciente tem, e olhar um referencial. O que é um referencial? Não é tabela. Vai estar escrito lá 60 reais. Se tiver escrito lá 60 reais, não quer dizer que você tem que necessariamente cobrar 60 reais. Está dizendo que 60 reais é um valor de referência. Tem que ser um valor próximo de 60 reais, porque os cálculos foram feitos. E o valor para aquele tipo de paciente é 60 reais. Ou não, ou é 200, 300, depende do que o paciente tem. Tá certo? Então, a gente tem 2 documentos importantes. Guarde isso na cabeça. Parâmetros assistenciais. Determina a quantidade de pacientes por hora trabalhada de acordo com o cenário de prática. A unidade de saúde. E a gente tem outro documento chamado Referencial Nacional de Procedimento Fisioterapêutico que dá uma referência de valor para cada tipo de lesão que a gente trata na clínica. Eu estou fazendo um exame de cinemática aqui. Quanto vai me custar? Olha lá no referencial, está lá, exame de cinemática, 120 reais. Aí você pode cobrar 130, pode cobrar os 120, não há impedimento, 110, 90, mas alguma coisa aproximada. Mas não pode cobrar 10 reais e nem 500. Porque tem que se aproximar daquele valor, porque aquele valor é uma referência para você definir seu preço. Tudo bem? Então, voltando ao caso ético, aquela clínica que aqueles 10 fisioterapeutas sócios descumpriu o código de ética. Eles botaram 25 pacientes dia por cada profissional e reduziram 70% do valor da consulta, da sessão. Isso é o que a gente chama de preço vil. Isso atrapalha a competitividade do mercado e isso é vedado por nosso código de ética, tá certo? Parágrafo 8º. Cumprir e fazer cumprir os preceitos contidos nesse código, independente da função ou cargo que ocupa, e levar ao conhecimento do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional o ato atentatório a qualquer dos seus dispositivos, salvo as situações previstas em legislação específica. O que fala o parágrafo 8º do artigo 9º do capítulo 2 da Resolução 423/2013? Fala que o fisioterapeuta tem responsabilidade fundamental de cumprir o nosso código de ética. É isso. Independente de qualquer situação, você tem que cumprir nosso código de ética. É isso que fala o parágrafo 8º. Bom, saímos agora das responsabilidades fundamentais. Entramos para os capítulos das proibições. A gente falou do que era a responsabilidade do fisioterapeuta. Agora a gente vai falar
o que é proibido o fisioterapeuta de fazer, o que o fisioterapeuta não pode fazer à luz do nosso código de ética, vamos passar parágrafo por parágrafo para dizer o que ele não pode fazer. E pasmem vocês, está chegando um monte de colegas lá no CREFITO, sofrendo processo ético, porque fez alguma coisa dessas coisas que a gente vai falar agora. Que está claro e límpido no nosso código de ética que não pode fazer. É proibido ao fisioterapeuta, 2 pontos. Primeiro, negar assistência ao ser humano, à coletividade, em caso de indubitável urgência. Isso aqui atende a um Código Civil, a lei brasileira também veda isso. Lá na lei chama omissão de socorro, né? Aqui no Código de Ética é negar assistência. Então, se a pessoa está em indubitável urgência, é proibido o fisioterapeuta negar assistência, em caso de urgência. Professor, se eu estiver passando no trânsito lá e presenciar uma batida de carro e uma pessoa ferida, eu tenho que, por lei, socorrer? Tem. Tem que, por lei, socorrer pelo Código Civil, né, que é crime se omitir socorro, e tem pelo nosso Código de Ética, né, no parágrafo 1º, que diz na negação da assistência, tá? Ah, professor, mas tem SAMU na cidade. Pronto, você vai lá, vai separar as pessoas, deixar o local seguro, não deixar aglomerar pessoas, se precisar remover ele do local ali que ele está, porque leva risco de explosão, sei lá, você vai fazer, vai, né, antes de tudo, acionar o SAMU e ficar ali, até o SAMU chegar, tudo bem? Também é proibido ao fisioterapeuta recomendar, prescrever e executar tratamento ou nele colaborar quando desnecessário, proibido por lei ou pela ética profissional, atentatória moral à saúde do cliente, paciente, usuário, praticado sem o consentimento formal do cliente, paciente, usuário ou de seu representante legal ou responsável, quando se tratar de menor ou incapaz. Olha só o parágrafo 2º do artigo 10 da Resolução 423/2013, que estabelece o Código de Ética da Fisioterapia. Ele diz que é proibido ao fisioterapeuta até recomendar, não precisa nem fazer, até se recomendar ou prescrever, ou se fizer executar tratamento, se o tratamento for desnecessário, é proibido você fazer tratamento se não for necessário. Puxa vida, você está ganhando dinheiro do seu cliente, paciente, com tratamento desnecessário? Não. E o que diz se aquele tratamento é necessário ou não? A ciência. Por isso que a gente falava lá anteriormente que você não pode parar de estudar nunca, tá? Então é proibido por lei fazer um atendimento de um procedimento que seja desnecessário. Ah, eu estou aqui com um paciente de neurologia, colocando nele aqui uma estimulação elétrica para fortalecer o músculo. E você colocou isso no músculo hipertônico, ou seja, você vai piorar a condição do paciente. Se o tratamento for proibido por lei ou pela ética profissional, você não pode fazer. Se aquele procedimento atenta contra a moral do paciente ou contra a saúde dele. Se aquele tratamento for praticado sem o conhecimento formal do paciente, cuidado com essa letra D, cuidado. O pessoal da estética aí tem sofrido danos, processos por causa disso.
Recentemente a gente julgou e condenou uma fisioterapeuta que tinha um aparelho que removia a... Só um minuto. Removia as tatuagens. Então, a paciente tinha uma tatuagem, queria remover a tatuagem. Ela tinha na clínica dela um aparelho que prometia a remoção de tatuagem, né? Aparelho a laser. Ela usou na paciente e, além de não remover a tatuagem, ela queimou a paciente. Essa paciente denunciou ela no CREFIP. A denúncia foi admitida, foi aberto processo ético e ela, no julgamento, foi condenada. Além de ter que pagar toda a despesa do tratamento da queimadura da paciente. E ainda foi condenada a processo ético, né? Multa, advertência, eu não me lembro qual que foi a penalidade que os conselheiros atribuíram a ela, mas que ela foi condenada eu me lembro. Tá certo? Alguns procedimentos nossos e de qualquer profissional de saúde tem risco. Você tem que falar para o paciente dos riscos. E só falar não adianta. Se aquele procedimento tem risco, por exemplo, é uma máquina laser, e se a máquina lá, de repente, botar uma carga mais desregulada e queimar o paciente, então tem risco. Você tem que falar para o paciente, tem risco de acontecer isso, você quer fazer? Ele tem que ser honesto com ele para ele dizer assim, então não quero. Nenhum cirurgião faz cirurgia num paciente antes de ser autorizado a fazer. Nenhum. Professor, e aqueles da urgência, emergência? Porque quem traz, quando a família traz, é a família que autoriza. Quando se tratar de menor ou incapaz, é a família que autoriza o procedimento. Naquela autorização, tem um textinho dizendo dos riscos iatrogênicos daquele procedimento. Pode ter alguns efeitos colaterais depois desse procedimento. Tem que dizer para o paciente dos riscos, para o paciente decidir se ele quer submeter ao risco ou não. E depois de assinado, assumindo os riscos, ele não pode te processar mais, mesmo que aconteça alguma coisa. Tá certo? Então, os colegas não têm esse hábito de dar um termo para o paciente, termo de consentimento formal, para que o paciente assine, assumindo os riscos daquele procedimento junto com você. Tá certo? Então, cuidado. É uma cinesioterapia, é um procedimento comum. Então, tudo bem, mas tem procedimentos, sobretudo da área de dermatofuncional, que tem riscos de lesões, né? E quem vai buscar esse tipo de serviço, estética, embelezamento, são pessoas que têm extrema vaidade. Com a beleza, com a forma física, com o visual. Se eles são extremamente vaidosos, tudo que acontece nele, que ao invés de melhorar, piora, aí ele é muito afetado, fisicamente e psicologicamente. Ele fica muito mal, ele vai te processar. No conselho e talvez na justiça. Tá certo? Porque ele já foi buscar um serviço que trata da vaidade dele. Cuidado, a acupuntura, por exemplo. Tem colegas que queimam o paciente fazendo eletroacupuntura, né? Bota a agulha no rosto e bota uma corrente elétrica para ficar fazendo estimulação ali para a pele ficar mais tônica, né? Para melhorar as condições das rugas. Aí, no vez de melhorar, queima lá. E fica uma grande queimadura no rosto do paciente. Imagina, né? Um paciente extremamente vaidoso, como que ele não vai sentir isso? Então, cuidado com o parágrafo 2º do artigo 10, quando você recomendar, prescrever ou executar os seus procedimentos fisioterapêuticos, tá?
Seguindo. Caso oitavo. Caso oitavo vai falar do seguro DPVAT. Todo mundo sabe o que é isso? Seguro DPVAT acabou. O presidente atual, ele eliminou. Mas até uns meses atrás, você, na hora de licenciar seu carro, sua moto, você pagava uma taxinha aí de R$80 que chamava seguro DPVAT. Para que servia esse seguro? Para quando você fosse acidentado ou ficasse inválido, esse seguro cobria as despesas suas, tá? Tinha os limites de valores lá, mas era um bom dinheiro, tá? Então vamos lá, seguro DPVAT. Choveu de processos no CREFITO sobre esse seguro. Então vamos lá ler o caso. O fisioterapeuta JCAM foi abordado por um amigo vítima de acidente automobilístico há 3 meses. O mesmo alegava que precisava de notas fiscais e recibos de tratamento para justificar os gastos que obtivera com os tratamentos de saúde realizados no período pós-acidente, com finalidade de ressarcimento pelo seguro DPVAT daqueles valores gastos. Apesar de não ter atendido o amigo, o fisioterapeuta atendeu a solicitação e disponibilizou recibos equivalentes a 10 sessões de fisioterapia. Então, resumindo, você tem um amigo muito próximo, esse amigo sofreu um acidente, ele pagava o seguro DPVAT porque era obrigatório, e ele gastou bastante dinheiro, né, na remoção do local do acidente, pagou ambulância, pagou o hospital, pagou o médico, pagou um monte de gente. Ele teve que pagar para ser socorrido e tratado depois do acidente, e agora ele quer ir lá no seguro DPVAT e pegar o dinheiro do seguro, né, que ele tem direito. Só que ele precisa apresentar as notas. Esse seguro, na verdade, ele vai ressarcir suas despesas. Você apresenta as notas e ele te ressarce. E o que o amigo fez? Tem um colega que era fisioterapeuta, ele foi no amigo, grande amigo dele, e pediu recibos, dizendo que ele gastou 10 sessões de fisioterapia e ele quer que o seguro ressarce ele. Na verdade, ele não tinha feito nenhuma sessão. O fisioterapeuta era amigo dele e fez isso por camaradagem. Pergunta-se, esse fisioterapeuta, essa atitude do fisioterapeuta, foi ética ou foi antiética? Esse profissional infringiu alguma norma ética? Qual deveria ser o seu comportamento? O que se espera de um fisioterapeuta diante de uma situação dessa? Então, o artigo 10, quando fala das proibições, no capítulo 3º, vai dizer: é proibido ao fisioterapeuta, desculpa, pessoal, praticar qualquer ato que não esteja regulamentado pelo Conselho de Fisioterapia. Então, se tem um ato que o CREFITO não regula, não pode fazer. Eu quero fazer cirurgia. Não, mas o Conselho de Fisioterapia não te autoriza a fazer cirurgia. Então, você não pode. Está proibido de praticar qualquer ato que não esteja regulamentado pelo Conselho, tá? Autorizar a utilização ou não, coibi-la, mesmo a título gratuito, de seu nome ou sociedade que seja sócio, para que atos impliquem na mercantilização da saúde e da fisioterapia em detrimento da responsabilidade social e socioambiental. Tá aí. O caso ético anterior infringiu o parágrafo 6º do artigo 10 da nossa resolução 423 do nosso Código de Ética. Porque você autorizou e dispôs da utilização do seu recibo para o seu amigo fazer uma contravenção, que é uma fraude lá no seguro DPVAT, né? Então, o artigo 10 veda esse tipo de comportamento, né? Não se pode colocar seu nome, atribuir a você coisas que você não fez.
Então, quando você deu o recibo de 10 sessões, você está dizendo que o paciente fez 10 sessões de fisioterapia com você. E, na verdade, ele não tinha feito. Tudo bem? Em função disso, então, ele faltou com a ética. Pessoal, deu a hora, eu vou encerrar por aqui nossa aula. Peço que vocês revisitem a Resolução 423, leia até o artigo 10, para aí a gente ir recapitulando e todas as dúvidas serão disponibilizadas no chat para que a gente possa resolver suas dúvidas no próximo aula. Ok? Beijo no coração, fiquem com Deus e se cuidem.